Olá a todos, boa noite. Muito bom poder estar novamente aqui com vocês, reunido para mais uma leitura na Bíblia Sagrada. Continuamos no Evangelho de São Marcos, hoje no capítulo 5, versículos 1 ao 43. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O endemoniado Geraseno. Chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerasenos. Logo que Jesus desceu do barco, caminhou ao seu encontro, vindo dos túmulos, um homem possuído por um espírito impuro. Habitava no meio das tumbas e ninguém podia dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes já o haviam prendido com grilhões e algemas, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava as correntes, e ninguém conseguia subjugá-lo. E, sem descanso noite e dia, perambulava pelas tumbas e pelas montanhas, dando gritos e ferindo-se com pedras. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: Que queres em mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe disse: Sai deste homem, espírito impuro. E perguntou-lhe: Qual é teu nome? Respondeu: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe insistentemente que não os mandasse para fora daquela região. Ora, havia ali pastando na montanha uma grande manada de porcos. Rogavam-lhe, então, os espíritos impuros, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele o permitiu. E os espíritos saíram, entraram nos porcos, e a manada, cerca de 2.000, se arrojou nos precipícios abaixo e se afogaram no mar. Os que os apacentavam fugiram e contaram o fato na cidade e nos campos, e as pessoas acorreram para ver o que havia acontecido. Foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido em são juízo, aquele mesmo que ouviram em são juízo, aquele mesmo que tivera a legião, e ficaram com medo. As testemunhas contaram-lhes o que lhe acontecera com o endemoniado e o que houve com os porcos. Começaram então a rogar-lhe que se afastasse do seu território. Quando entrou no barco, aquele que fora endemoniado rogou-lhe que os deixasse ficar com ele. Ele não deixou e disse-lhe: Vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes tudo o que fez por ti o Senhor na sua misericórdia. Então ele partiu e começou a proclamar na Decápole o quanto Jesus fizera por ele, e todos ficaram espantados. Cura da hemorroida e ressurreição da filha de Jairo. E de novo, atravessando Jesus de barco para o outro lado, uma numerosa multidão o cercou e ele se deteve à beira-mar. Aproximou-se um dos chefes da sinagoga, cujo nome era Jairo, e vendo, caiu a seus pés. Rogou-lhe insistentemente, dizendo: Minha filhinha está morrendo. Vem e põe nela tuas mãos para que ela seja salva e viva. Ele o acompanhou e numerosa multidão o seguia, apertando-o de todos os lados. Ora, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que muito sofrera nas mãos de vários médicos, tendo gasto tudo o que possuía sem nenhum resultado, mas cada vez piorando mais, ouvira falar de Jesus.
aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou seu manto, porque dizia: se ao menos tocar suas roupas, serei salvo. E logo estancou a hemorragia, e ela sentiu no corpo que estava curada de sua enfermidade. E imediatamente Jesus, tendo consciência da força que dela saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou em minhas roupas? Os discípulos disseram: vês a multidão que te comprime e perguntas: quem te tocou? Jesus olhava em torno de si para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, sabendo o que lhe havia sucedido, foi e caiu-lhe aos pés e contou-lhe toda a verdade. E ele disse-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fique curada desse teu mal. Ainda falava, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha morreu. Por que perturbas ainda o mestre? E Jesus, porém, tendo ouvido a palavra que acabara de ser pronunciada, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Chegaram à casa do chefe da sinagoga e ele viu um alvoroço, muita gente chorando e clamando em voz alta. Entrando, disse: por que este alvoroço e este pranto? A criança não morreu, está dormindo. E caçoavam dele. Ele, porém, ordenou que saíssem todos, exceto o pai e a mãe da criança, e os que acompanhavam. E com eles entrou onde estava a criança. Tomando a mão da criança, disse-lhe: Talita cum, o que significa: menina, eu te digo, levanta-te. No mesmo instante a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e ficaram extremamente espantados. Recomendou-lhes então expressamente que ninguém soubesse o que tinham visto, e mandou que dessem de comer à menina. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por mais esta noite de oração, de leitura aqui na Bíblia Sagrada. Que o Senhor conceda-nos o vosso Espírito Santo para que todos nós possamos compreender de forma correta tudo o que aqui nos foi apresentado e possamos ter o discernimento correto para colocar em prática todo esse conhecimento para nos ajudar e nós também ajudarmos a todos